pessoal, bem-vindos a mais uma aula na nossa sala de aula virtual aqui do canal Aprendendo em Casa. Inscreva-se no canal, deixe like em todos os vídeos, compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas possível e ative o sininho de notificações. Assim, você mantém o canal ativo, sempre com novas atividades e aulas para você. Vamos trabalhar hoje sobre o gênero textual notícia falada. Aqui nós temos vários exemplos de notícias que são veiculadas, faladas por várias emissoras. Vamos ver agora como funciona um jornal falado. Observando modelos de capas de jornal falado. O jornal falado pode ser em TV, podcast ou em rádio. Vamos aprender agora um pouco do roteiro sobre o jornal falado. Observe esse roteiro para produzir um jornal falado. Primeira fala. Quem fala é a locutora Giovana. Ela diz: "Bom dia". Então, o locutor falado inicia a edição do jornal com essas falas, que no caso é a Giovana. Bom dia, iniciamos mais uma edição do Jornal Falado da Escola Estadual Brasil. Hoje, com a turma do 4º ano da professora Maria Alice. Vamos ficar todos na postura correta para a execução dos hinos. Trazemos o que foi destaque na semana. Então, pessoal, veja, ela não repete os números do script dela na fala, como vocês veem nos telejornais, na notícia do rádio, e assim por diante, como vocês podem observar nesse roteiro. Muito bem. Vou deixar o roteiro aqui na videoaula e vocês podem treinar com um colega ou com um familiar e fazer uma gravação desse jornal falado. Lembre-se de que a gente não fala na hora de gravar o jornal, primeira fala, Giovana, 1, 2, 3. Apenas vamos lendo como eu fiz a leitura aqui. Cada um lê a sua parte, sem citar números de enumeração. Antes de gravar o seu jornal falado com esse roteiro, faça a leitura várias vezes do que você vai falar para que não saia erros na hora da gravação. Muito bem, vamos para a nossa videoaula explicativa. Trabalhar um gênero chamado notícia, mas a gente vai ver a notícia só direcionada para rádio e TV, não é legal? Como que você tem se informado das coisas que estão acontecendo? É pelo jornal? É pela TV? Pela internet? Num blog de notícias? Qual dessas maneiras você tem usado para se informar? É muito importante acompanhar o que está acontecendo no país, no mundo, na cidade, para a gente ter uma opinião sobre aquilo, né? E conseguir conversar sobre aquele assunto ou até mesmo conseguir achar uma solução para um problema que pode estar acontecendo. Quando a gente lê uma notícia no jornal, é o escritor que vai passar para a gente uma informação através da sua escrita. Mas na TV, essa informação é passada através da fala. Quem passa essa informação, normalmente, é o âncora e o repórter.
O âncora é quem apresenta o jornal, quem organiza o programa para a gente entender melhor o que está acontecendo. E o repórter é quem faz as matérias, as entrevistas e tudo que tiver na reportagem. Com certeza você já viu algum exemplo de uma notícia nessa configuração. Normalmente o âncora está sentado ou de pé e atrás dele tem uma tela. Lá aparecem algumas imagens, inclusive o repórter. E quando esses profissionais vão falar alguma coisa, eles usam a forma padrão mais formal da língua. Vamos ver uma notícia que saiu no início de 2020. A China vai inaugurar nos próximos dias 2 novos hospitais para conter o avanço do coronavírus no país. No rádio, essas informações são passadas da mesma maneira, com uma linguagem formal. Também tem o âncora ou a âncora e o repórter ou a repórter. Como você daria essa mesma notícia a um amigo seu na escola? Você provavelmente usaria uma linguagem mais informal. Nossa, Caio, você viu que vai ter 2 novos hospitais na China? É que o vírus está espalhando, né? Não está errado falar assim, mas essa é a maneira que a gente usa para falar com os nossos amigos, colegas, familiares, professores, no nosso dia a dia mesmo. Apesar desse jeito diferente de falar, a notícia tem uma função muito importante para a gente, que é a de passar informação. Assim, fica mais fácil da gente ter opinião sobre as coisas. Para isso, a notícia tem que mostrar os fatos de forma imparcial. Isso significa que o jornalista tem que evitar dar a opinião dele sobre o assunto que ele está falando, para você ver o que está acontecendo e tentar chegar numa conclusão sozinho, com as informações que você tem. Claro que é importante a gente saber a opinião das pessoas sobre o assunto, mas a notícia precisa passar a informação de forma imparcial. Ser imparcial não é uma coisa tão fácil de se fazer. Então isso nem sempre vai acontecer nas notícias, mas é o ideal. Isso acontece porque a linguagem é a maneira que a gente se expressa. Ela sempre vai mostrar um pouquinho sobre o que a gente pensa. A altura da nossa voz, a escolha das palavras, o gesto que a gente faz, tudo isso é linguagem. Então, como que a gente deixa a linguagem da notícia o mais neutra possível? Tem algumas maneiras de deixar a nossa linguagem um pouquinho mais imparcial. Uma delas é ajustar a nossa entonação. Entonação é como a nossa voz varia de acordo com a ênfase que a gente quer dar a certas frases. Vamos fingir, por exemplo, que eu quero contar para um amigo que eu quero muito um cachorrinho, mas eu moro em um apartamento, por isso eu não posso ter um. Eu provavelmente vou falar: "Ah, eu queria tanto um cachorrinho, mas eu não posso ter um porque eu moro em apartamento, mas ele é tão fofinho." Essa é uma maneira de passar uma informação numa conversa espontânea. Se fosse uma notícia, eu falaria assim: criança quer muito cachorro, mas não pode tê-lo pois está em apartamento. E lá ele não será muito feliz. Assim, o foco principal do que eu estou falando vai ser na notícia e não na minha emoção em relação a ela. Claro que a entonação vai variar, mas é uma variação muito menor do que uma conversa normal. Outro jeito da gente neutralizar um pouco a nossa fala é através da expressão facial. Numa conversa normal, a gente sorri, chora, faz cara de bravo. Quando um âncora vai dar uma notícia num jornal, claro que ele vai tentar ser simpático, mas mantém sempre uma cara um pouco mais séria. O nosso movimento também faz parte de mostrar imparcialidade. Numa conversa normal, a gente pode fazer vários movimentos, bem grandes e rápidos, de forma bem espontânea. Mas numa notícia, você não quer chamar atenção para os seus gestos. Você quer chamar atenção para o fato que você está informando. Então, o ideal é você fazer movimentos curtos e mais demorados. Uma notícia não pode conter informação pessoal, então, de novo, a gente não vai colocar a nossa opinião. E a gente também não vai falar na primeira pessoa. Basicamente, não vamos usar a palavra eu. Isso porque a informação tem que chegar na gente de um jeito neutro para a gente criar a nossa opinião, lembra? E também porque o jornalista está falando com um público mais amplo, não só com os amigos ou com a família. Então, o tipo de informação da conversa normal é mais pessoal e o tipo de informação da notícia é público. Para resumir, a notícia é um gênero que traz informação com o intuito de gerar opinião, utiliza a linguagem mais neutra possível, normalmente com mais seriedade e nunca na primeira pessoa. E uma estrutura muito comum de um jornal, de um noticiário, é de ter o âncora e o repórter. O âncora apresenta as matérias e organiza melhor o programa.
E o repórter faz as matérias, as entrevistas e o conteúdo da reportagem. Agora é sua vez. A gente já viu como noticiar algo para mostrar os fatos de uma maneira neutra para as pessoas. Que tal você noticiar alguma coisa que aconteceu no seu dia ou na sua semana? Ou alguma notícia mesmo que você ouviu falar? Esse exercício é muito legal de fazer com um amigo ou na frente do espelho mesmo. Muito obrigada, gente, e até mais!